Aqui você deixa de ser um visitante e vem fazer parte da história. Meu nome é Thiago Caene, criador do MedTalks, e hoje é o nosso primeiro episódio ao vivo, com uma grande especialista em experiência do paciente e inovação. Olha, o currículo dela, assim, chama a atenção. Um briefing. Vai ter até Disney. Para ti que sonha em ir para Disney e descobrir como atender melhor o teu paciente, estamos com a especialista aqui. Então, se você já imaginou transformar clientes em verdadeiros fãs, esse episódio é para você. Te convido a vir aqui, a seguir o nosso perfil. Vai ter muito corte bacana sobre estratégias para te aplicar no teu negócio, na tua clínica. E vou passar a nossa palavra à nossa convidada que me trouxe um presente. Primeira convidada que me traz presente. Então vai ser regra. Faz parte da experiência, né, tem que pessoal? Trazer presente. Seja bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Força. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Evelyn, sou fundadora da Six Consulting e da Six Care, que é o braço da Six focado em experiência do paciente. Então, a gente olha muito mais para esse setor da saúde como um todo, né? Eu sou a Evelyn, sou gaúcha, mas estive morando em São Paulo nos últimos 2 anos, né? Tenho trajetória aí pela Tramontina, pela Honda, pelo Ogibank, então uma trajetória bem diversa, e agora eu estou me aventurando nesse mundo do empreendedorismo, né, apoiando empresas e organizações a atuarem com foco centrado no cliente. Então hoje eu vim falar um pouquinho com o Thiago, né, sobre a Six Care especificamente, né, que é a vertical da Six focada no segmento da saúde, e trazer um pouquinho dessa realidade aqui do contexto gaúcho, mas também de São Paulo, né. Maravilha. Eu coloquei até, sempre tem um roteirinho para seguir. Ela é gaúcha, como a gente aqui, mas um pezinho de São Paulo, onde muita coisa acontece antes, né? Então, com traz certeza aquelas experiências. Eu acho que, até trazendo um pouquinho desse contexto, né, a gente aqui no Rio Grande do Sul ainda está evoluindo nesse olhar para a experiência, enquanto São Paulo já é um core dos negócios, né. Eu acho que por ter tanta competitividade, a experiência já não se torna além, ela se torna um essencial ali dos negócios, então esse olhar já está mais apurado, enquanto aqui a gente está evoluindo, né, a pequenos passos, mas também estamos chegando perto de lá. Com certeza. Do jeitinho gaúcho de ser, né? Com certeza. E ela é filha do renomado Márcio Rigo, e eu vi o perfil dele, dei uma analisada, bem bacana o conteúdo. Conta um pouquinho, assim, nasceu nessa parte da medicina, se inspirou, tem alguém mais da medicina na tua família? Vamos lá, eu sou filha de médico, e quem é filho de médico quase não tem escolha na hora de fazer uma faculdade, né? Sim. Então, eu quase que eu fui para a área da saúde, da medicina, né? Hoje, meu pai é médico, né? Cirurgião plástico aqui em Porto Alegre. E meus irmãos também estão nesse caminho, então a minha irmã também está fazendo medicina, né, tá olhando para essa área da dermatologia, e o meu irmão também tá na medicina, ainda muito incerto da especialidade, mas provavelmente cirurgia plástica também. Então eu fui criada nessa família de médicos, né, e quem respira muito esse ar acaba absorvendo muito desse contexto, dessa realidade, desse dia a dia corrido, dessa questão de correria, de consultório, de hospital, né. Então, eu absorvi muito disso, né, eu acabei optando por seguir uma outra lógica, né, muito nessa linha de negócios mesmo, que é o que eu sou apaixonada, mas, através da Six Consulting, dando um pouquinho de atenção para esse lado da saúde, é uma coisa que eu convivo muito no meu dia a dia, né, então sempre acompanhei as rotinas corridas, malucas do meu pai, né, e é uma vida bem intensa, eu diria. Tem gente que brinca que eu sou advogado de médico aqui, que eu falo muito que eles trabalham bastante, e por isso eles merecem ser bem reconhecidos, né, e ganhar super bem. Porque ficar no bloco, às vezes, 8, 12 horas, e com uma cirurgia, às vezes de 5, 6 horas, é bastante desgastante. E eu digo que esse bastidor aí eu faço questão de trazer vários convidados e reforçar, né, o quão é importante o estudo, mas eles também se aplicam muito fisicamente no dia a dia, como nós empreendedores, né? Então, o empreendedorismo vem na minha vida em 2019. Para ti, quando que apareceu, assim, esse lado de
Vamos lá, assim, eu sempre tive um pouco dessa veia. A minha formação foi em administração, mas com ênfase em inovação e empreendedorismo. Então, desde a minha formação, eu venho com essa vertical muito apurada. Eu sempre soube que eu queria empreender desde que eu entrei no mercado corporativo, mas eu entendi que para mim chegar nesse nível, eu precisaria viver experiências dentro das organizações para ganhar maturidade e entender o contexto real dos negócios, né? Então, eu fiquei uma jornada, fiz um tempo, né, nesse mercado, aprendi muita coisa e hoje me sinto preparada para ter dado esse próximo passo, né, com a Six especificamente, mas gosto muito, é um mundo bem desafiador, né? Eu acho que o médico vive um pouco disso também, né? Sim. Porque ele que faz basicamente muito da operação como um todo, né? Ele que tem que olhar para todas as pontas e muitas vezes, mas acho que hoje em dia o médico já está olhando para um gestor que possa também apoiá-lo nessa trajetória, né? Mas como empreendedor, eu acho que é um mundo muito dinâmico, a gente tem muita responsabilidade, tanto quanto o médico, né? Mas a nossa realidade não depende de vidas. A gente não usa bisturi, né? Então, mas a gente cuida da imagem, né? A gente que faz, né, toda a estratégia, a trajetória da gente e da nossa empresa, né? Maravilha. Olha, eu estudei aqui vários pontos, mas eu sempre digo assim, quem é o personagem da história vai contar muito melhor. Mas tu me corrige se alguma coisa passou. Então, essa medicina puxou muito para ti. Eu digo assim, eu sempre gosto de reforçar, mas por que MedTalks? Em 2018 eu fiz uma cirurgia plástica com um colega do teu pai, eu considero ele amigo também hoje, eu fiz a autoplastia, tinha aquelas orelhinhas, até botei as fotos ontem no Instagram, brincando, legal. Então era uma coisa que me incomodava muito, mas a gente diz assim, é uma parcela só o físico, né? Teve toda a experiência do cuidado, dele me ligar, ver como é que eu tava no pós-operatório, e venho até o MedTalks por essa admiração dessa área médica que a gente tem, e como é importante a experiência que seja positiva, né? Não só da entrega do resultado, mas um acolhimento pessoal do médico, né? Do profissional, tu vivencia isso. Com certeza, eu acho que na medicina tem muito a parte técnica e do resultado, obviamente, né? Não é em vão que os médicos são muito dedicados a essa questão de estudos e certificações e tá sempre evoluindo, né? Porque a medicina tá cada dia dando um passo para frente, né? Mas a experiência veio para ser algo tão importante quanto, né? Eu acho que os clientes hoje em dia, eles não estão olhando mais só para o técnico, mas a experiência é o que diferencia o médico. E as pessoas estão dispostas a investir mais por uma experiência melhor, né? Diversos dados aí do mercado mostram isso, e como a gente entende o quanto é importante a gente conseguir ter essa entrega da experiência, que é um olhar muito para processos e para negócio, né? Então a gente tem que entender como que é a nossa jornada dentro de casa, para que depois que ela esteja redondinha ali, a gente consiga entregar a melhor experiência para o paciente lá na ponta, né? Então, é um olhar muito de negócios, né? Obviamente, é um processo que a gente constrói muito com o médico e com a equipe da saúde, né? Mas é um olhar que tem que ter bastante estratégia envolvida. E foi, até trazendo um spoiler, mas foi muito disso que eu aprendi na Disney, né? Como experiência é processos e é estratégia que traz consistência, né? Seja na Disney no parque, na Disney no hotel e nos demais ambientes que a Disney atua. E como surgiu essa oportunidade da Disney? Porque a gente fala Disney, a gente pensa criança, tudo. Sim. Mas tu vê vídeos. Eu não fui ainda na Disney, que é um dos projetos que eu quero ir de vida, assim. Mas tu vê que os pais são impactados. Muitas vezes aqueles vídeos com os avós junto, que têm limitações físicas, mas eles tentam viver algo único, né? E como é que foi a oportunidade de tu chegar a ter essa... eu coloquei aqui certificação, né, da Disney. Tu tens, como é que tu surgiu? Tu viajou, tu ficou lá um tempo? Vamos lá, eu sempre fui uma lifelong learner, né, que é uma pessoa que tá sempre buscando evoluir, né, seja através de conteúdo, através de conversa com pessoas. Então eu sempre busquei um nível de maturidade cada vez maior, né, na minha profissão também, e com isso eu fui buscar algumas certificações fora do país, né. Obviamente, acho que todo mundo sabe que a Disney é referência em experiência do cliente, né, e acaba tendo muito essa linha do encantamento. Então foi um dos motivos pelos quais eu fui atrás, né, dessa certificação, que se chama Qualidade em Serviços, tá? A Disney hoje tem basicamente, na época que eu fiz, tinham 3 certificações, uma focada em excelência em liderança, outra focada em engajamento de colaboradores,
para depois chegar nessa linha da experiência do cliente, que é qualidade em serviços, né? Então, traz muito essa essência da qualidade. Então, eu fiz diretamente com eles, né? Fui até o Disney Institute, que é quem promove as certificações, e me aventurei, né? Hoje eles têm 2 opções, eu acho que é uma de um dia inteiro e outra de 4 dias. Eu fiz a mais extensa, né? Então, a gente aprende a teoria, vai nos parques, vivencia isso, faz dinâmicas dentro da sala de aula, né? Mas é bem interessante. Hoje em dia tem várias organizações aqui no Brasil, por exemplo, a Seeds of Dreams, que também promovem essas imersões, não só na Disney, mas também comparando a Disney com outras empresas, o que traz também um contexto mais diverso e bem interessante, que também podem trazer essa visão, né? Mas eu, particularmente, fiz no Disney Institute, que é, digamos que, enfim, eu digo que é a escola da hospitalidade, né? E, enfim, foi uma experiência incrível. E como eu te falei, né? Foi lá que eu vi que, de fato, a experiência não é só aquilo que a gente entrega, mas é muito mais como que a gente olha para isso dentro de casa, olhando processos e trazendo muita consistência. Eu acho que esse é o ponto, né? Consistência em todas as etapas. Maravilha. Só reforçar, eu sempre coloco aqui no roteirinho, porque as pessoas querem às vezes interagir e não sabem como. Então tu pode mandar a tua pergunta por aqui. Para ti que tem um negócio, uma clínica, como tu pode melhorar a experiência do teu cliente e o que é essa experiência? Mande a pergunta aqui. Ou no MedTalks, lá no link da bio também, tu entra no ao vivo e manda a tua dúvida. Aproveita que tem uma especialista aqui. Então, de repente, aquele resultado que tu não está tendo, está faltando experiência do paciente, né, do cliente. Isso aí. A Disney para ti apareceu quando tu era criança e ficou essa sementinha? Tu foi somente depois de... Não, não, eu cheguei aí quando eu era criança, né? O que tu te lembra quando tu foi lá, assim, uma palavra, assim, tu disse assim, ó, eu me lembro disso. Eu gostei. Pra mim, remete à diversão. Eu acho que a Disney te traz aquele pico constante de wow dentro da jornada, né? Que é aquele momento que diversifica uma jornada normal de uma jornada que realmente te impacta. Pode ser emocionalmente, com alguma situação que tu vivenciou lá. Então, a Disney é uma constante... eu diria até a roda gigante. Como é que é o nome aquela que tu anda? Tem a roda gigante. Eu tinha medo, não agora é a roda, eu tô indo. É a montanha-russa. Montanha-russa. É uma constante montanha-russa com picos de emoções. Maravilha. Dopamina. Exatamente. Eu acho que a Disney, assim, além da vivência que a gente tem, experiência e vive isso na prática, a Disney também é um case muito estudado para profissionais de experiência do cliente, né? Eu acho que até tá um pouco batido, né? Infelizmente. Mas quem olha, quem conhece, de fato, toda a estratégia, toda a metodologia por trás, realmente entende o porquê que ela tem esse resultado, né? E como que ela palavra é diversão. Isso. A diversão. Para mim é diversão. Eu digo, eu peguei esse gancho, tu deve conhecer, né? Uma das 7 sensações da criança interior. Uma delas é diversão. Então, às vezes a gente vai pro Instagram fazer um conteúdo e ele é ótimo, ele ensina tudo, mas ele tem que ser divertido. Ele tem que ser palatável, né? E a gente tá num conteúdo que ele é mais denso, que a gente vai ficar aqui 1 hora conversando, mas a gente tem que tornar ele fácil para a pessoa pisar na água e começar a entender sobre experiência, né? O que é marketing, o que é experiência, o que é estratégia de anúncio, porque senão a pessoa acha que não é para ela. Não, com certeza. E isso tudo são para todos os negócios, principalmente na área médica, eu digo, né? Esse cuidado da empatia que a Disney tem, né? Um dos pilares, né? Da empatia, de se colocar ali. Não, com certeza, e até me coloco à disposição, se vocês tiverem qualquer dúvida depois, podem acessar o meu perfil, Evelyn Rigo, da Six também, Six Consulting, a gente troca por lá, a gente se aventura nesse mundo juntos. Maravilha. Eu tive uma oportunidade, não de ir pra Disney, eu fui no Cirque du Soleil, e eu senti exatamente isso que tu teve, mas também eu fiquei, de certa forma, às vezes paralisado vendo. Porque são tantas sensações que tu tem, né? De um barulhinho, de uma imagem, de um som, assim, que parece que entra na tua alma. E lá na Disney eu acredito que seja mais ou menos assim. Porque até as janelas são pensadas para as crianças sentirem que elas estão vendo tudo, né? São mais baixinhas, a limpeza. Eu fiz umas anotações aqui, legal. né? Depois eu posso falar um pouquinho também do por trás. As emoções, né? Tudo. E tem muito... Uma coisa que eu adoro também, que é o storytelling, né? Então, ela é movida por isso.
de encantar adultos, crianças com boas histórias, né? Sim. E aonde tu busca referências, inspirações para te contar as tuas histórias ou para incentivar os teus clientes, parceiros, a entender o quanto é importante isso? Vamos lá, só voltando um pouquinho, que claro. Quando a gente fala de Disney, eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender com isso, né? Acho que a primeira coisa eles têm um olhar muito para processos, pessoas e ambiente. Então, tudo isso tem que estar em sinergia, entregando, enfim, o que eles elencam como prioridade, né? Então, falando um pouquinho a respeito disso, né? A Disney tem todos os ambientes pensados para que a gente consiga ter a melhor experiência possível. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Durante as filas, a gente sabe que a fila é sempre uma questão, um momento ruim dentro da jornada do cliente. Ninguém gosta. Né? Ninguém gosta. Mas o que eles pensam? E o que a gente, como especialistas em experiência, olha muito? Quais são os momentos de atrito dentro dessa jornada, que gera um sentimento ruim, que o cliente vai ter alguma lembrança negativa? O que a gente pode fazer? Então, a gente tenta transformar esse momento ruim, que é uma fila, em um momento que tem alguma questão, uma conexão positiva. Então, por exemplo, as filas, o que eles fazem? Eles colocam atrações ao longo da fila para que a pessoa consiga ir experimentando um pouquinho da montanha-russa. Ou então, eles colocam um tempo menor de fila, por exemplo, maior, desculpa. Então, por exemplo, eles colocam 1 hora, mas na verdade está levando 45 minutos. Para que tu tenha esse sentimento de que o tempo foi mais rápido, sabe? Então, com isso, a gente consegue equilibrar essa jornada. E um momento que era ruim, e daí teve uma experiência boa, ele fica neutro. E com isso a gente consegue manter essa constância da experiência. E muda a percepção, né? Com certeza. E tem muito essa questão da neurociência, né? De como que a gente consegue trazer esses gatilhos emocionais, né? Então, os personagens buscam trazer um pouco disso. Os colaboradores da Disney também tem muito essa questão de provocar sensações positivas, né? Então, é todo um contexto. E até voltando um pouquinho antes, que tu falou, porque eles também conseguem atingir o público de pais. Sim, porque até no curso eles falam muito sobre isso, né? Como é que funcionou essa criação dos parques. O Walt Disney, né, no momento que ele foi criar, ele começou a elencar tudo que eram os parques da época. Então, eram parques sujos, eram parques que olhavam apenas para o público de crianças, né? Eram comidas muito gordurosas, comidas ruins. E eles elencaram um pouquinho de tudo isso que eram os parques até então perigosos, né? E fizeram uma versão 2.0 de tudo isso. Então, parques que contemplavam o perfil das crianças, mas também dos adultos. Um parque que fosse extremamente limpo, e isso é uma essência até hoje, tanto que vocês podem ver em vários vídeos que eles têm aqueles pegadores, e toda a equipe da Disney, desde o gerente até a pessoa que realmente cuida da limpeza, anda com os pegadores, né? A segurança é uma prioridade número 1 deles. Então, eu até anotei o pilar 1, né? O pilar 1 é a liderança, a segurança, cortesia, show, né? Que seria performance, e eficiência. O show, na verdade, é esse encantamento. E eficiência é o 4º pilar, e tem também a diversidade e inclusão, que ele tá lateral, que é o que tá contemplando tudo isso. Então, tudo que os colaboradores vão fazer em relação às suas ações, eles tomam como princípio esses pilares. Tem que ser primeiro seguro, depois tem que ser qual que é o segundo? Segundo, cortesia, daí o show, que é a parte da experiência, e por último, a eficiência, né? Teve até na minha pesquisa, eu coloquei aqui, né, o cliente nem sempre tem razão, mas sempre é o convidado. Eles chamam de guests. Porque o pilar seria a segurança, porque às vezes o cliente ele quer ir, quer acessar, mas naquele momento não é seguro. Não é possível por algum motivo, né? Então, eles colocam, achei bem interessante. Inclusive, no curso, eles trazem esse tipo de exemplo, né? De situações que não é seguro e que eles priorizam a segurança ao invés da experiência, e tá tudo bem, faz parte. O importante é tu ter esses processos claros e transparentes para os colaboradores, para que eles consigam tomar decisão de acordo com a organização e não com vieses internos dele. E eu acho que aí a gente entra um pouco nesse ponto da padronização e da consistência. Maravilha. E pegando assim pro teu trabalho mesmo, quais são os desafios de implementar isso numa clínica, no consultório, com teus clientes? Qual que tu acha que é os entraves? Assim? Vamos lá, eu acho que principalmente, né, o setor da saúde e pequenos e médios negócios, né, nessa linha, ainda estão olhando muito para a estruturação básica. Muita coisa ainda depende do médico. O
o médico não tem tempo, né? A gente sabe como é corrida a agenda dos médicos. O médico tem filhos. Tem filhos, tem cursos, palestras, Sim. estudos, seminários, né? Então, ele está sempre ou dedicado ao paciente ou dedicado aos estudos, né? E também à família, obviamente, né? Esse é o ideal. Mas a gente entende que, primeiro, para a gente conseguir ter uma experiência além do básico, a gente precisa ter o básico. E muitas vezes a gente começa esse processo no básico com os médicos, né? De colocando pontos no is e padronizando esses processos, entendendo o que precisa de tecnologia, o que a gente precisa melhorar na questão da pré-consulta, da pós-cirurgia, né? E olhando para toda essa jornada, desde o momento que o cliente se relaciona com o médico ou com a clínica, até o momento que ele já fez a cirurgia, já está feliz com o resultado, e a gente quer que ele esteja indicando esse médico, essa clínica, para os seus amigos e colegas, né? Então, acho que é muito esse olhar para o todo da operação, como que essa operação está hoje, como que a gente quer deixar ela, né? E olhando muito para processos, para inovação, para tudo que respalda, né, esse mundo da experiência, para que a gente consiga, no final das contas, entregar a melhor experiência possível para o cliente, né? Mas para isso a gente tem que ter um olhar muito interno, né? Então, olhar também para quem está atuando junto com o médico e para que ele também consiga ser eficiente dentro do trabalho que ele faz hoje, né? Porque só assim ele vai conseguir transparecer isso para fora. Sim, até pegando... Tu tem a oportunidade de ver várias culturas, então tu fica um pouco aqui e vai para São Paulo, não sei como é que é a tua vida. Eu tive a oportunidade de ver a minha namorada, a gente foi para São Paulo, e pela primeira vez eu não fui para trabalhar, eu fui para passear, fui para me divertir. E eu vi direitinho a diferença de experiência de lá, que eu tinha um preconceito que não iam me atender bem. Isso é uma cidade grande, turista, e foi bem pelo contrário. Eu vi uma organização nos pontos turísticos muito legal, assim, desde a... Não sei se já foi no Museu do Futebol. Isso eu não cheguei. Muito legal de ir. Eu fiquei bem emocionado. Eles têm uma experiência que é assim, é um telão bem grande, uma sala bem escura. E tava passando um vídeo de 1950, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo pro Uruguai no Maracanã. Então, um dos momentos mais tristes que tem. E ali, eu não sou muito de chorar, assim, é bem difícil eu chorar. Mas ali... Se eu visse mais umas 2, 3 vezes, eu ia chorar. É uma história triste. E eu tô contando pra ti. Eu já contei pra 3 pessoas. E teve muita gente... mas o Brasil perdeu uma Copa, nem sabe dessa história. Sim. E eles conseguem resgatar num telão, numa imagem. E o Pelé, não tem um espaço do Pelé ali, que realmente tu entende por que ele é o rei, né? Sim. E além desse ambiente, no Sampa Sky, aquele prédio... sei. Também eu pensei, vai ser tudo apertado, as pessoas... Não, tudo bem organizado. E quem nos recebia para tirar foto, faz essa pose, fica melhor assim. Abraça ela, dá um beijo. O cuidado da gente se sentir bem na foto, pra sair bem no clique. E é a experiência que tu fala, né? Não sei se eu consegui... Com certeza. Eu acho que, assim, dentro desse mundo de experiência do cliente, né? Não é só atendimento, só para deixar muito claro isso, é muito estratégia de negócios e processos, tá? E tem muito esse lado da conexão emocional. Então, como que a gente consegue criar um momento dentro dessa jornada que marca? Porque um cliente que ele sai contente, que ele tem essa sensação, ele indica, eu acho que é 6, 8 vezes mais. Então, de fato, que nem tu falou, né? Quando tu consegue gerar essa conexão da marca com o cliente ou com o paciente, né, nesse caso aqui, a gente consegue, obviamente, ter um resultado também financeiro vinculado, né, porque esse cliente, ele ficou impactado, ele se sentiu bem com aquela marca, por que não ele não vai querer que outros colegas e amigos também tenham esse sentimento, essa experiência, sabe? Então, acho que eu brinco muito que a experiência do cliente, ele vive num mundo entre marketing e vendas, né, porque ele acaba tocando muito nesses pilares. Eu acho que tu, como profissional, também enxerga muito dessa forma, né? Sim. E eu acho que é um conceito que ainda está sendo refinado aqui no mercado, né, especificamente. As pessoas às vezes não entendem o que é a experiência do cliente, elas olham só para o resultado, só para a ponta, só para o atendimento. E eu, como venho muito do mercado corporativo, né, trabalhei muito com parte de inovação, de experiência, olhando para mapeamento de processos, otimização de processos, gestão de projetos, né. A gente tem que entender que é toda uma linha de trabalho, desde a ponta até o final, olhando muito para processos,
atendimento, para governança desses projetos de melhoria também, que é uma coisa super importante. Não fazer só uma vez e largar, mas a gente está em constante evolução, seja através de tecnologias, de formato de atendimento, de olhar para esses pontos constantemente da jornada, né, e conseguir surpreender esse paciente no seu dia a dia, né, do relacionamento com o médico ou com a clínica. Deu o gancho ali do marketing. Eu digo assim, tu viu o marketing, eu já abro um sorriso, né? Não tem. Eu não sei quando surgiu, mas é bem latente. Eu sempre me questionava assim, por que uma empresa é assim, a outra é diferente? Às vezes vendem o mesmo produto. Sim. Por que eu gosto? Por que a gente gosta tanto do iPhone? Por que a gente gosta tanto da experiência? A gente se sente mais inovador, criativo, usando algumas coisas. E o marketing para ti hoje, o quanto faz parte da tua operação, como tu busca, como é que tu desenvolve essa parte, porque muitas vezes a gente é convocado por clientes, eu quero marketing para eu vender mais. Sim. E daí eles pulam os funis, né? Então tem topo, meio, fim. Sim. Hoje na internet, para te vender, a pessoa tem que te conhecer, né? Para te conhecer, tem que ter conteúdo. Para te ter conteúdo, tem que ter uma estratégia de comunicação, que muitas vezes a consultoria ela auxilia em vários pontos, né? Sim. Te cobrar mais, tem que justificar isso. E a pessoa tem que entender por que vale o teu serviço. Eu acho que é essa percepção de valor, né? Assim, nessa esfera do marketing, tá? Eu acho que tem muitas coisas que entram. A gente, como profissionais de experiência, não entra tanto a fundo nessa estratégia de redes sociais e tudo mais. A gente olha muito mais para os processos, como que a gente vai se comunicar com esse cliente. Então, a gente também olha um pouco dessa comunicação da empresa com o cliente. E é uma esfera que permeia dentro do processo como um todo, né? Mas eu acho que a gente tem que, hoje em dia, e é uma coisa que eu aprendi muito de olhar muito para blocos, né? Então, olha, eu entro até esse ponto a gente tem uma interface com um profissional, por exemplo, você, né, Thiago? Pode ser. Que cuida dessa parte da estratégia específica ali, alinhado ao propósito e estratégia da empresa. Exato. Eu acho que é muito isso, é um desdobramento de uma ponta específica desse trabalho solto, como né? um todo. Tem que estar tudo conectado, né? E eu acho que é isso que traz a padronização que a gente tanto falou, né? Da experiência, ela tem que estar no marketing, ela tem que estar nas vendas, ela tem que estar na operação em si, né? Então, é o conjunto de coisas que traz esse sentimento para o cliente, para o paciente lá na ponta, né? Maravilha. E quais são os canais de contato que tu utiliza para te apresentar para o mercado, para te interagir com outros profissionais? O que tu... Vamos lá, eu sou uma pessoa muito de pessoas, então eu gosto de estar muito em eventos, em fóruns, em cursos, trocando com profissionais. Foi em São Paulo agora no evento, né? Sim, esse foi um evento que foi na Honda, inclusive, né? Foi um evento que foi muito legal, assim, porque eu participei muito dessa construção do todo da experiência do cliente dentro da Honda Serviços Financeiros, né? Então, atuando com o mapeamento das jornadas financeiras, atuando com o programa de cultura, então, enfim, foi uma jornada que eu ajudei muito a construir lá dentro, né? E hoje ela está muito sendo alimentada pelos times que estão de inovação, de experiência do cliente. E hoje não, na verdade, semana passada foi o evento que aconteceu lá, que é o Experience Lab, é um evento muito legal para profissionais de experiência do cliente, né? Um evento que traz a parte de conteúdo, de cases, e eles acontecem uma vez por mês, geralmente em São Paulo, em alguma empresa. Então, é um conteúdo muito legal para trocar com profissionais, para que a gente também consiga ter insights do que o mercado está fazendo, né? E também trocar com profissionais no dia a dia, conhecer pessoas, né? Eu gosto muito dessa linha, né? Mas, obviamente, eu também estou me posicionando aqui nas redes sociais, LinkedIn, né? Eu acho que LinkedIn, eu não sei o quanto os médicos, de fato, usam, eu acredito que nada, né? Quase nada. Então, LinkedIn, pra gente que trabalha, né, com negócios, empresas, né? É uma ferramenta muito reconhecida, né? E digamos que o Instagram é mais focado em negócios, em conteúdos, em troca de aprendizagem, fugindo um pouco da vida pessoal, né? Então, é bem focado na vida profissional, mas é uma ferramenta que está sempre te alimentando ali e que consegue trazer percepções de mercados diferentes, né? Hoje, eu acho que não tem nenhuma ferramenta nessa linha para a área da saúde, né? Eu acho que hoje os médicos ainda seguem no Instagram, acho que é a ferramenta o principal mais... canal é o Instagram, alguns estão, assim, timidamente indo para o YouTube. Legal. De alguma coisa. Incentivo bastante. Até foi a minha estratégia de
me posicionar é através do MedTalks, que é a minha vida, né, profissional. Mas, trocando experiências, eu fui no evento aqui do Coned, sobre empreendedorismo digital. Legal. E lá, naturalmente, tinha muitos jovens, muita geração Z ali, latente. Eu não sou da geração Z, sou um pouquinho mais, né? Vou fazer essa semana 41 anos. Mas gosto muito de trocar ideia com eles, porque são os novos consumidores. Sim. E falou muito sobre o TikTok, que todo mundo lá atrás tinha aquela barreira de ser dancinha, tudo. O TikTok, uma vez eu escutei, né? O TikTok, ele queria entrar na festa, ele entrou brincando, se divertindo. E agora ele está amadurecendo. E as empresas estão entendendo isso aí. Também pode ser um canal de gerar alguma experiência, uma troca, né? Sim, eu acho que o TikTok, ele tá muito focado em um público específico, que tá consumindo muito conteúdo por ali. Então, hoje em dia, é o público do futuro. Então, não tem como a gente estar no presente não olhando para o futuro. Eu acho que quem não está no TikTok talvez não esteja olhando para o futuro, né, como um todo. Então, é um canal que tá crescendo muito, né? Obviamente, eu acho que tem que ter muita estratégia no conteúdo que tu vai colocar ali para trazer um pouco de seriedade, mas também diversão, né? Que é uma coisa que cativa. Então, é um canal que eu vejo que tá nesse movimento, né? Eu vou te confessar que eu nunca vi muitos médicos ativamente ali, mas quem está talvez se diferencie, né? Então, acho que é uma forma de diferenciação realmente, né? Mas eu acho que o Instagram acaba sendo ainda as portas de entrada, né? Sim, o Instagram então, consome. É um trabalho que está sendo bem trabalhado, e o que eu ia te falar é que eu vejo que essa geração mais nova, principalmente de futuros médicos, eles já começam tanto esse trabalho de redes sociais, posicionamento e experiência muito antes. Então, eles já vêm com essa cultura, né, de trabalhar a experiência, de trabalhar esse posicionamento, o que acaba gerando um pouco de valor, né, porque tu acaba já construindo esse storytelling para o público que tu vai querer atingir, né, ou que tu já está atingindo. Então, acho que é uma coisa que o mercado como um todo está se movimentando, mas essa geração mais jovem já vem com essa essência. Maravilha, concordo contigo. E hoje a gente diz que a gente está com excesso de conteúdo, né? Todo mundo está produzindo conteúdo. Eu gosto, porque eu incentivo todo mundo, mas a gente está com muito conteúdo chato. Não sei se chega para ti, muita coisa assim. Patrocínio. Né? Que é patrocínio. E eu digo assim, o médico específico assim não precisa ser refém de conteúdo, muito conteúdo, mas que ele consiga compartilhar bastidores da experiência que ele tem, né? Sim. De como ele fornece. Tu viu algum conteúdo recente assim que chamou atenção, ou coisas que tu aplicaria com o cliente, assim, isso tem que estar numa rede social, isso é importante, doutor? Eu acho que um dos conteúdos que está gerando muito valor e que está muito conectado com a parte de experiência é tu mostrar toda essa trajetória do paciente nesse relacionamento com o médico. Então, como foi essa pré-conexão, essa pré-cirurgia, né? Como que foi essa consulta? Como é que foi o agendamento dessa cirurgia? Como foi o pós-cirúrgico, né? Então, acho que quando tu consegue ter essa visão do 360 da jornada e ver que é algo consistente, tu se sente mais confortável em talvez ser a futura cliente daquele médico, né? Porque tu conhece um pouquinho de como é que vai ser, tu antecipa questões, né, necessidades, como é que vai ser isso? Quando tu já tem esse entendimento, para ti ficar mais fácil e tu acaba confiando mais com aquele profissional, né? E eu acho que uma coisa que ajuda muito, até trazendo um pouco agora para a visão de experiência, é a questão de relatos, da própria paciente trazer um pouquinho de como é que foi a experiência dela, o que ela gostou, o que ela não gostou, né? Eu acho que essa visão de pesquisa, de satisfação, eu não sei o quanto isso está presente, né, na tua parte, Thiago, especificamente, mas eu vejo que os médicos estão buscando cada vez mais, porque é uma forma que traz confiabilidade para o futuro paciente, né? Então, no momento que uma paciente que passou por um processo que é delicado, uma cirurgia, né, consegue relatar isso e trazer a experiência dela, seja positiva ou até negativa, né, isso gera uma venda. Gera vendas, né? Então, acho que é importante a gente também ter, dentro dessa jornada, esse processo de escutar, de ouvir o cliente, melhorar processos e também usar isso como uma ferramenta, né? De, olha, essa pessoa fez, ela se sentiu bem, quem sabe tu não pode ser a próxima cliente, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que quem ainda não faz é uma coisa que vale muito a pena fazer, tá? Tava pensando exatamente isso
peguei Uber vindo para cá. Normalmente a experiência, eles usam aquela ferramenta da satisfação ali, né, das caixinhas. O NPS. Das caixinhas. E uma coisa simples poderia ser feito por clínicas, criar um formulário ali, um doc, e mandasse com perguntas abertas até para alguma insatisfação, até para uma situação que, eu achei que seria assim, demorou meu pós-operatório, porque ali tu consegue extrair exatamente como ela se sentiu e transformar isso em conteúdo também. Com certeza. Para te pegar a fala dela, porque a gente diz assim, os conteúdos chatos que eu falei ali, conteúdos que eles são altamente roteirizados. Sim. E as pessoas, cada vez, elas ficam mais com o pé atrás. Não, tá muito bonito. Tudo é muito bonito, tudo é muito perfeito. Sem falar da vida real, né? Fazer a vida real. E eu vejo que é esse tipo de conteúdo que a partir daqui para frente vai realmente engajar. Então, os influencers estão mudando a forma de abordagem, as marcas estão mudando a linguagem. Não sei se tu sente isso, né? Com certeza. Eu acho que, assim, e até falando um pouco dessa visão, eu acho que no nosso trabalho, como especialistas em experiência do cliente e do paciente, a gente tem que olhar muito numa ótica do cliente. Então, a gente não faz processos pensando em eficiência. A gente olha para o cliente, entende o que o cliente está buscando e faz essa rotulagem dos processos com base nisso. Mas como é que a gente traz essa percepção, né? E eu acho que é muito onde tu falou. Obviamente tem um NPS, que é uma visão muito de marca, então ela considera todo o processo que tu vivenciou com aquela marca, se com base nisso tu recomendaria ou não aquele serviço para um amigo ou colega. Então essa é a métrica mais famosa do mercado, né? Mas a gente também tem métricas que olham para interações pontuais, para jornadas específicas. Então como é que foi a jornada de agendamento da consulta? Daí a gente pode colocar, aqui no termo técnico a gente chama de CSAT, que é um olhar específico para um momento, para uma jornada, e entender como que a gente pode refinar e melhorar aquele processo específico com base na experiência do paciente, né? Então, acho que é uma coisa que o mercado está praticando cada vez mais. Eu acho que hoje em dia as marcas servem aos clientes, né? Então, a gente, e a gente vê muito isso no mercado de startups, por exemplo. Todas as empresas que cresceram e que são referências, que são unicórnios, elas são centradas como essência no cliente. E tudo isso molda a organização, entendeu? Então, acho que é muito essa cultura, obviamente tem um braço muito forte de cultura daquela clínica, daquele médico, ter esse mindset para que ele consiga administrar o restante com base nisso, né? Eu acho que também tem muito essa questão, principalmente na área da saúde, da questão da entrega, né? De ter um resultado que seja coerente, né? Que seja um resultado positivo, mas a experiência está aí para complementar, para a gente conseguir também cobrar um ticket médio maior, para a gente conseguir fidelizar esse cliente. Eu acho que na área médica também, não sei se tu também percebe isso, Thiago, mas a recomendação é ainda o principal canal de vendas, né? Então, imagino que como tu trabalha com as redes, isso também é um ponto de análise, né? De como é que a gente faz com que o cliente seja o promotor da marca, né? Me conta um pouquinho. Né? Embaixador. Eu vou só quebrar aqui que tem uma pergunta. É a pergunta de quem manda, né? Da namorada aqui, mas ela trabalha na Unicred, é gerente de contas, então ela vive também com essas dificuldades dos médicos, né? Ou melhorias. Eu vou virar para ti. Ela fez uma pergunta assim, ó. O que você considera estratégia importante no pós-venda para que essa marca, para que essa experiência faça com que ela seja fiel à marca? Estou falando muito do pós-venda. Vou virar aqui para ti para gravar. Vamos lá. Eu acho que hoje em dia, o pós-venda, ele acaba sendo um olhar não tão forte, porque as empresas como um todo, elas olham muito mais para trazer o cliente e fazer a venda, né? E o pós-venda acaba se perdendo. Então, eu acho que é como que a gente consegue ter uma estratégia de comunicação com esse cliente no pós-venda, né? De manter ele sendo atendido, de manter a marca perto nessa etapa, principalmente na área da saúde de recuperação, né, de tu conseguir estar acompanhando essa jornada. E também tem muito essa questão do suporte, de como que tu suporta com operação mesmo, para que esse cliente se sinta seguro com tudo isso, né? Então, vai ter uma profissional dedicada ao pós-venda, por exemplo, numa clínica. É uma estratégia muito eficaz. Ou empresas maiores, né? Como que a gente consegue ter uma área dedicada que vai estar pensando e vai estar criando ferramentas, conteúdos para que esse cliente consiga se sentir conectado com a marca, né? E com isso indique ela depois, né? Então, acho que tem muito essa questão da comunicação, do relacionamento e também desse olhar para processos pós-venda, né? E pós-cirurgia, enfim.
Perfeito. Uma resposta perfeita. Foi um workshop a resposta. Eu acho que hoje em dia, querendo ou não, essa parte do pós acaba sendo deixada, né? E no final das contas, eu acho que o que acontece? Muitas marcas vendem e param essa comunicação e depois voltam quando, por exemplo, está finalizando na vertical financeira um consórcio ou um financiamento para tentar vender um novo. E daí o cliente vê isso como um olhar negativo. Tipo, eu fui abandonado ao longo de todo esse tempo e agora que está chegando na hora de eu parar de ser um cliente, eles me abordam, sabe? Então, é como que tu consegue manter essa manutenção para que o cliente fique ainda mais perto dessa marca, desse médico, dessa clínica, para que depois ele volte a consumir organicamente. Ele queira fazer isso, não que tenha que ter alguém fazendo essa venda de novo, né? E também que ele consiga indicar esse serviço, enfim, para outros amigos e colegas, né? Eu acho que esse é uma parte importante dessa jornada. Espera, né? O paciente estar na porta de saída para dizer, não, volta aqui para dentro que eu vou cuidar de ti agora. E eu acho que uma coisa que também a gente olha muito, né, porque a gente não fala só de experiência sem resultados, então como que a gente consegue trazer resultados através da experiência, né? Então, aumentar o ticket médio, fazer uma venda complementar, um cross-sell ou um upsell. Vamos fazer uma cirurgia que vá além, vamos colocar alguma tecnologia que possa agregar valor, né? Então, a gente também usa essas estratégias de experiência do cliente para aumentar o valor de marca, para fazer venda de produtos complementares, para fazer um upsell, né, que é tornar essa venda um pouco maior, né? Então, eu ia comprar só um item, eu vou comprar 2, ou eu vou agregar uma tecnologia na minha cirurgia, por exemplo. E eu acho que vem muito nessa linha, né, de fidelização também. Então, como que a gente conecta? Eu acho que é um dos principais desafios, né, dos meus clientes, a experiência com resultados, né? E muito por isso que eu conecto a parte de vendas também. Porque a experiência, no fim, ela vai trazer mais vendas. Porque o cliente, ele vai estar feliz com a marca. E é uma coisa mais orgânica, é uma coisa mais natural. E se tu fornece também opções de conduzir uma compra dele com menos atrito, porque às vezes não é só valor. Eu digo assim, um exemplo prático. O meu sonho seria fazer um conteúdo do médico profissional e com a paciente numa loja de lingerie. Assim, fez a prótese de silicone, vai mudar ali tudo. E conduzir ela para uma curadoria de moda, que é um momento novo na vida dela. Ou a questão do pós-operatório que elas fazem ali, o médico entregou, mas tem pós-operatório, tem as massagens, tem as drenagens, tem um tape. E o médico estar, de alguma forma, vinculado, próximo. Né? Daqui a pouco ele não está na sala, mas ele está numa videochamada e dando aquele suporte emocional. Né? Emocional. Eu acho que, sendo bem realista, tá? O médico não tem tempo. Não tem tempo. Então, não, meu sonho. Mas eu acho que o ponto é como que a gente cria uma estrutura que suporte tudo isso, que olhe para todos os pontos, não só da jornada principal dele, mas a jornada que também está correlata àquilo que ele está entregando. Então, por exemplo, que nem tu falou, um médico de cirurgia plástica, como que ele consegue, talvez, ter algum mimo que seja correlacionado, uma lingerie nova para que a paciente se sinta melhor, ainda mais contente, né, com a sua aparência, né? Então, é uma coisa que meu pai fala muito, né, que ele não tá deixando ela mais bonita, ele tá trazendo confiança para essa, talvez, paciente que não tinha até então, né? Então, é muito além do físico, né? Vai muito além. É uma questão que nem tu falou, que tu também fez a tua cirurgia. É muito autoestima, é como que a pessoa tá se percebendo. Dizem que eu mudei até a minha voz. Então eu acho que é muito isso. É como que a gente olha para esse universo macro e a gente só vai conseguir olhar para esse universo macro se a gente tiver esse processo desenhado. Então, voltando um pouquinho, olhar para processos. E a experiência também te possibilita que ele seja teu embaixador e o teu custo para aquisição de cliente diminua. Então, outro resultado. Né? Deve ter uma... tem o CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente. Quando ele vem de indicação... Eu não quis falar CAC, porque depois vão dizer assim, sistema de marketing, viu? Não, CAC. De aquisição de clientes. Então, esse custo, ele é reduzido quando se tem uma indicação, por exemplo, ou outras formas que tu não tenha que gastar, né? Eu acho que na parte do marketing, especificamente, tem muitos custos envolvidos e é normal do mercado, a gente precisa seguir algumas regras, né?
mas como que a gente também consegue fazer cada vez mais isso de uma forma orgânica, que nem tu comentou, né, Thiago? Essa questão da geração de conteúdo, de educar esse público. Eu acho que nessa parte da saúde, as pessoas ainda têm carência de educação, de entender como que é o processo, às vezes tem medo, né, porque acha que é uma coisa muito agressiva. Então, como é que a gente consegue trazer essa confiança através da educação? Acho que é uma linha que eu, como consultora, indico muitos médicos a investirem, né, de como que a gente consegue educar não só outros colegas, mas também o paciente, para que ele se sinta mais preparado, que ele esteja mais educado e também se sinta mais confiante com o procedimento que ele vai realizar. Com certeza. Vou quebrar aqui também, mais uma vez, o roteiro, vou olhar para essa câmera. Para ti que conhece um médico, um doutor, que queira um canal para contar a história e dividir a experiência dele, MedTalks. Então tem o contato aqui, entra lá no perfil, manda um direct, porque esse canal ele foi criado para isso, para dar um palco para os médicos, que ele seja mais denso, né? Porque às vezes um conteúdo de 30 segundos, 1 minuto, tu não entende quem é ele, qual é a especialidade que ele tem. Então, eu criei esse canal exatamente para isso, para a gente ter mais uma ferramenta de relacionamento. E legal, e até convido médicos que estejam olhando para a experiência, também venham aqui, tragam um pouco dos seus relatos, ajudem os seus colegas a também estarem mais preparados para o mercado, né? Eu acho que compartilhar conhecimento é sempre muito bom, né? A gente está conseguindo ajudar pessoas e, ao mesmo tempo, também evoluir no que a gente entrega através de trocas, né? Então, acho que isso é muito legal. Convido vocês, médicos ou profissionais também da área, a virem aqui compartilhar, contar suas histórias, né? Eu acho que todo mundo tem muito mais do que só entrega, né? Tem uma história por trás. E a gente entende que eles estudaram medicina, né? Eles não estudaram marketing, vendas, planejamento. Para isso que tem profissionais que tem gente para auxiliar. Sim. Porque já é desgastante o dia a dia, e daí tem que criar conteúdo, e tem que subir anúncio, e tem que editar. Nossa. Eu acho que a gente estava falando disso esses dias, né? Eu acho que o médico, ele tem muito um dilema do que ele, como gastar as suas energias. Obviamente, o tempo do médico é um tempo caro, né? Então, a gente tem que entender exatamente como focar e ter estratégias para direcionar isso, né? Eu vejo um movimento muito do mercado de médicos estarem contratando profissionais da área da gestão para apoiá-los nessa estruturação, principalmente de processos, de experiência, o que faz todo sentido, porque eu, sendo filha de médico, né, eu escuto muito isso. O tempo que eu tenho, ou eu quero estar com a minha família, ou eu quero estar me dedicando à minha profissão, que é a medicina, né? Eu quero estar atendendo cliente, eu quero estar no consultório, eu quero estar operando, ou eu quero estar me certificando para acompanhar todas as tendências que estão vindo nesse mundo da medicina, né? Então, acho que esse apoio é essencial, né? E é o que faz o médico conseguir se qualificar ainda mais, mas ao mesmo tempo também garantir essa fluidez dentro da jornada e dos processos. E com esses processos fica mais claro também para ele se comunicar com a audiência correta para ele, né? O cliente ideal. Sim. Que hoje também tem muito além dos conteúdos, ninguém consegue vender para todo mundo. Ninguém consegue manter todo mundo, né? Falando em marketing, LTV, ninguém consegue manter o cliente que não é teu cliente para sempre. Então, acho que também é um trabalho que a gente pode ajudar os médicos dessa seleção, porque acho que todo mundo merece fazer uma cirurgia plástica, um procedimento, mas de repente não é o profissional adequado para ti. E se a comunicação e o marketing não estiverem alinhados, vai dar um choque, né? E eu acho que assim, a gente como especialistas em experiência, a gente olha muito para isso, para esse direcionamento de jornada por público-alvo. Então, a jornada de um público X é diferente da jornada do público Y. E a gente precisa ter esse olhar. Geralmente, uma empresa, uma marca tem de 3 a 5 pessoas em média, tá? Mais que isso é um exagero e menos é praticamente inviável. Então, a gente segue essa linha e para cada um desse público a gente tem que olhar para essa jornada de uma forma diferente, porque cada pessoa, cada público, cada persona tem suas necessidades e a gente precisa adaptar a jornada de acordo com elas, né? Olhando para essa centralidade no cliente e no paciente. Maravilha. Uma empresa, assim, que tu diz, não que tu trabalhou, mas que tu admira como consumidora, que entrega para ti experiência. Se pudesse citar uma empresa. Vamos lá. Uma empresa que eu gosto muito e que eu sei que tem essa vertical de experiência muito apurada é o iFood, tá? Eles vêm tendo um olhar não só para o cliente final, mas também de todos os stakeholders envolvidos. Então, eles olham tanto para quem está consumindo o delivery, mas também quem está entregando o delivery, que é o motoboy, geralmente, né? E também o restaurante. Então, eles têm uma jornada múltipla de experiências, porque, na verdade, é tudo isso que vai entregar
a experiência para o cliente lá na ponta, né? Então, eles têm uma equipe direcionada para olhar para essa experiência de restaurantes, que é algo super mega complexo, para também a experiência dos motoboys, que são os intermediários, mas é quem faz acontecer, né? E também para o cliente lá na ponta, né? E eles conseguem ter um olhar que cada vez teve uma evolução muito grande em relação a isso, né? Eu já fui várias vezes em imersões, encontros no iFood mesmo, que eles relatam muito dessa evolução, de como que eles construíram isso. Agora, inclusive, eles estão com uma comunidade de embaixadores do iFood que eles chamam pessoas e clientes para co-criarem soluções com eles, o que é uma prática muito legal nesse mercado, de não tu só como empresa construir, mas tu também trazer esses clientes para participarem, né, com base nas necessidades e dores deles, porque com isso a gente consegue ter uma entrega mais assertiva. Então, eles atacam todas as esferas da experiência, né? Eles olham para métricas, eles olham para a jornada, eles olham para a cultura, eles olham para essa parte também de embaixadores, né? De como que a gente consegue alimentar essa comunidade, né? E aprender com ela, né? Parte de pesquisa, que é uma parte muito importante também da jornada do cliente, né? De como é que a gente coleta a voz do cliente e traz ela para o dia a dia das operações, né? Então, é uma empresa que eu gosto muito, eu sou uma apaixonada também pelo setor da gastronomia, então acho que junta um pouquinho dos dois, né? Esse amor do trabalho com esse amor da vida pessoal. Sim. Eu tive uma experiência, agora tu falou gastronomia, eu vou ter que citar, não sei se vai chegar até eles. Não sei se tu sabe, tem aqui o Pô em Dobro. Aqui sei. Em Porto Alegre. Conhece as meninas que criaram? Não conheço elas, mas eu conheço. Conhece Eu sou cliente há 2 anos. Comprei ano passado, comprei esse ano. No ano passado, comprei tranquilo. Daí esse ano, a experiência de compra ela foi horrível. E mesmo assim eu comprei. Sim. Mas o engraçado é que, assim, vendeu bastante, cresceu o negócio, mas às vezes uns detalhes na condução da venda cria ruídos, né, na comunicação ali, e as pessoas até compram, mas eu faço questão de falar que não foi uma compra legal, foi uma compra de oportunidade. Sim. E diferente do iFood, tu vê que é uma experiência toda intuitiva, mesmo quando dá erro, parece assim, não, eles estão querendo te ajudar. E personalizado. Eu acho que personalização é um termo que está crescendo muito nesse mundo, tanto do marketing quanto da experiência, né? De como é que a gente consegue olhar para aquele indivíduo como único, né? Então, aquela pessoa gosta de tais itens. Como que a gente pode pensar numa jornada que já entregue e facilite esse processo? Eu acho que, como profissionais aqui, a gente tenta facilitar a vida do cliente, né? Tudo que a gente puder ajudar a entregar e preencher para ele, a gente faz, né? Sim. Na verdade, a gente não faz, a gente tem tecnologias que façam isso pela gente, ou processos que já garantem essa eficiência. No meu caso ali, a compra, a gente foi direcionado para um grupo, e naquele grupo ia subir o link. Daí clicava no link e o app travava. Eu sei que eles venderam em 12 segundos, só que eu fiquei 1 hora no app até comprar. Eu e muitas pessoas. Daí eu fiz uma sequência de stories falando. Sim. Então poderiam ter sido mais ágeis, dizendo, não, já não tem mais o cupom, não precisa ficar ali. Sim. Não aconteceu isso. E mesmo assim eu comprei. Depois eles mandaram para quem tinha comprado ano passado um link para assim, não, a gente quer te ter como cliente, então dá mais uma chance, sim, e compra. Legal. Daí eu comprei. E eu faço questão de, quando eu for nos lugares, eu marcar os lugares, negócios físicos, porque nessa parte de negócios físicos eu já notei que eles são muito bons. Eles incentivam, eles dão dicas de marketing, de condução do cliente. Então, a gente diz assim, às vezes tem uma rachadura no relacionamento, mas dá mais uma chance às vezes, né? Sim. Às vezes é importante, assim, a gente flexibilizar, né? Porque é difícil alguém acertar todos os dias, né? Sim, mas eu acho que o importante, principalmente quando a gente tem algum atrito na jornada, faz parte. A gente não consegue garantir de ponta a ponta que tudo vai ser perfeito. A gente tenta. Mas não é, a gente sabe que não é humanamente possível, né? Mas o importante, eu acho que é isso, é mostrar que você escutou o cliente, que você está disposto a resolver aquele problema e mostrar que aquele problema foi resolvido, porque daí, com certeza, aquele cliente que antes, né, não teve uma experiência boa com aquela empresa, ele vai pensar 2 vezes, vai dar uma nova chance e provavelmente ele tem tendências maiores até se fidelizar à marca, né, quando a marca tem essa postura em relação ao cliente.
Mas legal, eu acho que no caso do Põe em Dobro foi muito uma estratégia de lançamento, de criar desejo, de criar uma necessidade, né? Mas que acabou, o processo não foi tão bem mapeado e não tão bem conduzido, né? Porque acabou gerando um volume muito maior, o processamento dentro do site não estava de acordo, né? Então, como é que a gente consegue? A gente vai ter um número tal de potenciais clientes, como que a gente consegue organizar a operação para receber todo mundo bem e com uma experiência padronizada, sabe? E tudo bem, se acabou os ingressos, a gente explica que acabou e que a gente vai dar uma assistência ou vai mandar alguma coisa que nem eles fizeram, né? Que nem eles fizeram. Então, até eu sugeri depois, no próximo ano, por que não faz uma pré-venda para quem já comprou? Porque a pessoa tem um acesso, ela já comprou a ideia. Benefício. Eu acho que isso também, que é como que a gente cria programas de fidelidade, né? Eu acho que é uma coisa muito comum. Principalmente em negócios gerais, não tanto na área da saúde, mas como que a gente consegue reconhecer aqueles clientes que de fato estão valorizando a nossa marca, que estão fiéis à nossa marca, como que a gente consegue mostrar isso, né? E daí seja através de benefícios, de uma atenção maior, de um relacionamento mais apurado, né? Tem várias estratégias que a gente pode seguir. Eu imagino tu, como profissional de marketing, também tenta adaptar a realidade dos médicos, do consultório também, para conseguir atender, né? Sim. Mas me conta um pouquinho como é que tu também vê isso. Eu digo assim, a gente tem que entender também a personalidade de cada médico, né? Tem coisas que a gente não vai propor porque não combina com ele. Então, a gente no marketing, por exemplo, as figuras que eu tenho como referência, Leandro Ladeira e de Carvalho, a gente diz assim, não cria uma embalagem que tu não consegue sustentar. É melhor tu ser simples e mostrar até as tuas partes vulneráveis, né? Olha, eu não atendo esse tipo de produto, eu sou assim. No marketing e de forma empresarial, acho que tem que ser muito honesto com o que tu entrega, para não ter frustrações, né? Uma experiência não, um filme que tu consegue retratar isso que tu falou pra gente, da experiência, da inovação, tudo, um filme, uma coisa, ou um livro que tu leu recentemente, ou Vamos lá. Uma busca, porque as pessoas gostam muito de referências para depois irem lá e isso que ela falou tem a ver com isso. Tá, eu acho que, assim, tem um livro que eu gosto bastante, tá? Tem ele na versão para negócios e tem ele para a versão da área da saúde, que é o jeito Disney de encantar clientes. Esse é o geral, né? Que traz um pouquinho do que eu aprendi no Disney Institute, mas num contexto né, daqui. E tem o jeito Disney de administrar o seu hospital, que daí é de fato focado para vocês, médicos e profissionais da saúde, que têm interesse em evoluir, dar esse próximo passo, e olhando para esse setor, para esse contexto da saúde especificamente. Então, acho que é um livro que super vale a pena. Ele é bem acessível, tá aqui disponível. Eu quase trouxe ele hoje, mas acabei esquecendo. Não, a culpa foi minha, porque eu mandei o roteiro de manhã, não tinha mandado ontem. É tudo aqui sem roteiro, sem planejar. Tem aqui, a gente usa papel também, que nem a letra é de médico, mas... isso é uma grande dificuldade, né? A letra de médico, meu Deus. É uma marca, né, dos médicos, né? Sim, mas eu acho que é um dos conteúdos que eu aconselho. Eu acho que isso, principalmente do jeito Disney de administrar o seu hospital, é um que vale a pena esse vocês consumirem. Anotei até pra eu me comprar mesmo. É bem legal, assim, traz um pouco dessa visão de experiência focada no nicho médico. Sim. Da saúde. Eu trouxe o meu aqui, que é aquele que fica ali no cantinho, que tu lê. Já conhecia? Esse aqui é o Diário Estoico. Então eu digo assim, a gente só tem poder sobre aquilo da forma que a gente reage, né? Então os estoicos falam muito nisso, e eu vejo que muitas das coisas que acontecem hoje já aconteceram há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. Então, sobre comportamento das pessoas, das mudanças de gerações, tudo isso, a gente diz assim, a história não se repete, mas rima com frequência. Então tem muitas coisas de comportamento que a gente diz assim, geração Z, assim. Não, mas a nossa geração também era meio estranha em alguma coisa, tem dificuldades. E a gente como profissional e os médicos também tem que ser muito camaleão para se adaptar rápido. Né? As coisas estão muito rápidas em relação à exigência do consumidor. Tu sente isso também? Com certeza. Eu que venho desse background da inovação, a gente olha muito para tendências, né? Então, como que a gente se prepara, não para hoje, mas sim para amanhã.
E daí a gente olha para os horizontes, né? Então, o horizonte 1, que é o que a gente está fazendo hoje, como que a gente alimenta isso. O 2 é como que a gente consegue ir além e olhar um pouco para esse pé no futuro. E o 3 é como que a gente consegue criar esse futuro, que daí, de fato, é a disrupção, né? Então, trazendo um pouquinho desse meu background de inovação, que também eu trago muito na minha consultoria de experiência do cliente, é como que a gente consegue olhar para o mercado, se preparar para o que está por vir, né? Ou até mesmo ser o precursor desse futuro, né? De trazer tecnologias, de trazer algo que ninguém está fazendo, que isso de fato é o que vai gerar também diferenciação nesse mercado, que cada vez mais está com bastante profissionais, né? Na saúde especificamente. Então, como que a gente consegue se diferenciar através desse olhar para o futuro? Acho que isso é uma coisa muito importante. Perfeito. Agora que eu fui olhar ali, a gente tem... Foi rápido, né? 1 hora, né? A gente conversando. Meu Deus, olha já ali. tá 1h20. Sim, a gente tem ali até uma contagem regressiva agora. Mas primeiro eu vou te agradecer pelo nosso papo. Acho que a gente conseguiu compartilhar, né, nossas histórias, vivências, que a gente acredita. Uhum. E aquela parte assim do pitch, né? Como a pessoa te encontra, como te acessa, que tipo de consultoria que tu presta para profissionais da área médica. Bota aquela câmera ali. E importante pra mim, como tu te sentiu aqui no MedTalks? Tá. Pode ser por partes ali, vai. Tá, vamos lá. Vamos como eu me senti primeiro. Acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar conhecimento, tá? É uma pena que a gente não teve tanta interação aqui com o público, mas fiquem à vontade para me procurar depois. Acho que é muito legal conhecer da experiência de outros profissionais e entender também como que esses negócios se conectam. Agora, falando um pouquinho de mim, eu tenho meu perfil, é Evelyn Rigo, depois o Thiago posta aqui. Tenho da Six Consulting. Lá na Six a gente está com a Six Care, né? Então, a gente também tem esse conteúdo focado para o nicho da saúde, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre os desafios, as dores, as oportunidades nesse segmento específico, como é que a gente pode ajudar. Hoje, dentro da consultoria, a gente tem a consultoria em si, né, que é muito um olhar de diagnóstico, de mapeamento da jornada, para a gente encontrar essas oportunidades e esses quick wins, que é aqueles projetos que tem pouco esforço de implementação, mas que vão gerar muito valor para o cliente, que a gente consegue aplicar de imediato para já trazer resultado. Porque eu acho que uma coisa que falo muito na parte de experiência é, vai demorar muito tempo, meu resultado só vai vir daqui 2, 3 anos. Não, a gente consegue segmentar, obviamente, não ter resultados que são mais de longo prazo, mas a gente consegue sim ter resultados de curto prazo, esses quick wins, né, que são ganhos rápidos. Então, a gente tem esse trabalho de consultoria através do mapeamento da jornada e a gente também atua com treinamentos, workshops, que envolvem um pouco dessa parte de cultura, que é uma coisa que a gente também precisa ter, né, que é complementar. Olha que a gente pode montar um workshop bem legal, hein? Legal. E é uma coisa que a gente atua bastante também, né, para trazer um pouco dessa essência também para o time que vai estar fazendo isso acontecer, né? Então, me acionem, fico à disposição para quem quiser marcar uma conversa, quiser evoluir nesse papo. E deem uma olhada lá, sigam a Six, me sigam também e vamos trocando. Com certeza, pessoal. A gente vai deixar os arrobas aqui embaixo, tudo. A produção aqui do Vencer Hub, estamos aqui com o diretor. E como é que tu te sentiu aqui no MedTalks? Imaginou que fosse assim, solto? Não, eu gosto, assim, eu sou uma pessoa que fala muito do que vem de dentro, sabe? Eu não sou uma pessoa, nunca fui de preparar roteiro, sabe? Eu gosto muito de falar da minha experiência, o que eu vejo no mercado, eu acho que é muito legal trocar isso com outros profissionais, então foi uma mega experiência, gostei bastante. Maravilha. Fico à disposição também para vir outras vezes, de repente com um assunto mais focado, né? No que o pessoal precisar, ou enfim, eu sentir essa trazer o pai, né? Vamos tirar ele do bloco, trazer o pai. Vai ser difícil, a gente vai precisar arranjar um tempo ali, mas com certeza. Ele gosta também de trazer muito, ele entende essa importância também da experiência, de conseguir ter esse direcionamento certo. O problema dele realmente é a questão do tempo, a agenda dele Se precisar gravar no domingo, eu venho domingo aqui. Já ficou mais fácil. Marcão, vamos gravar domingo É o jeito, ou sábado. Quando tranquilo. ele não estiver operando no sábado, a gente faz sábado. A gente faz o treino, vem pra cá, treina depois. Legal. E futuramente tem os irmãos também, que vão poder contribuir. Eles já têm outro mindset, né, diferente, é uma questão de gerações mesmo, mas eles também podem trazer uma visão bem legal aí da medicina, até focando nesse público que ainda tá na faculdade, né, que ainda não tá no nível de especialização.
acho que pode ser uma coisa interessante, né, pra gente atingir novos públicos. Com certeza. Então, muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Esse foi nosso primeiro episódio ao vivo. É o 5º episódio, mas o primeiro ao vivo. Olha só, então, que convido honra. mais uma vez, você que é médico, médica, tem assim aquele receio de gravar um podcast, é tranquilo, vem aqui conversar, trazer a tua história, as tuas experiências de vida. A tua próxima paciente pode estar saindo aqui, ó, de um vídeo do MedTalks. Então, eu te recebo aqui, vou deixar aqui o @ MedTalks. O meu @ também, Thiago Cayenne, pode me seguir lá. Obrigado, valeu. Tchau, tchau, pessoal.